Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Random J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão completaço da J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele, as faladas do Barbudinho Alegria da apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Antes de você comentar aí suas opiniões muito boas, quero me desculpar aos nossos queridos ouvintes. Semana passada nós tivemos um BO danado, deu um problema aqui na minha gravação e nós perdemos todo o programa, galerinha. Então hoje teremos aí uma abordagem um pouco diferente. Nós falaremos dos resultados da 12ª e 13ª e o resumão completaço da 14ª rodada. Tá bom, galerinha? Agora sim, Thiagão, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo Elias. Tudo beleza? Tudo em ordem? Realmente, semana passada não deu. A galera deve ter prestado atenção aí que deveria ter o Hinomaru para falar sobre as duas rodadas, mas acontece, né? Coisas que depende de internet, de programas, às vezes dá um pau. E também, como semana passada a gente gravou muito perto, né? Teoricamente, acho que o programa sairia na quinta-feira. E aí eu acho que na sexta já tinha a rodada, então acabou não compensando regravar, então a gente deixou para fazer o programa hoje. Então talvez esse fique um pouquinho maior, tem bastante assunto para a gente estar lembrando a 12ª e 13ª rodada, né? Talvez a gente dá uns pitacos um pouquinho maiores aí sobre a rodada passada e também depois a gente fala tudo que aconteceu nesse último final de semana, nessa 14ª rodada. Além também, né, meu querido amigo Elias, a galera tá de olho aí, logo tá chegando Copa América, vai ter amistosa da seleção que a gente vai poder abordar isso nos próximos Hinomarus. E também teve a eliminação, né, do Japão Sub-20 na Copa do Mundo, disputado lá na Polônia, meu amigo, não deu para os samurais. Só lembrando a vocês, amados ouvintes, que o resumo, né, dos amistosos vocês ficarão sabendo assim que eles ocorrerem. A gente vai falar um por um, né? Então, falaremos da convocação, Copa América, enfim, fica mais o próximo programa. E antes da gente começar a rodada, então, Thiagão, vamos dar esse pitaquinho aí sobre o Sub-20 do Japão. Não deu, né? E mais uma vez o algoz foi a Coreia do Sul, né? O Japão que teve até uma boa fase, empatou com a Itália, empatou com o Equador, venceu a seleção mexicana, né, Thiagão? Inclusive o México tropeçou feio contra a seleção japonesa. Todo mundo achava que ia ser o seguinte: ia ganhar do Equador, ia perder para o México e para a Itália, né? Que era uma coisa meio padrão, assim. Não foi isso que aconteceu. O Japão conseguiu classificação, só que nas oitavas foi derrotado pela Coreia do Sul por 1-0. Na minha opinião, não querendo ser clubista, né? Mas injusto. O Japão tem um time melhor, tinha uma equipe mais estruturada. Mas é aquela velha história, né? Quando o Japão não perde pro Brasil, perde pra Coreia, né? Impressionante. Pois é, cara. O Sub-20 eu, sinceramente, estava acompanhando bem razoavelmente, né? Alguns jogos passou na televisão brasileira, pô, muito legal, muito bacana. O jogo na fase de grupo, né? Os 3-0 contra a seleção do México, acredito que foi o melhor jogo, né? Da nossa seleção aí no campeonato. Pelo que eu até estava dando uma olhadinha nos últimos campeonatos, né? Até o bom tempo, lembro isso também na boa postagem que ele fez falando sobre a campanha do Sub-20. Em 2017, quando teve outro campeonato, o Japão caiu nas oitavas de final, né, mas aí jogando contra a Venezuela, né? Acabou Venezuela ou Equador, agora não lembro exatamente, mas também por um placarzinho de 1-0. E agora contra a Coreia do Sul, jogo que eu consegui assistir quase praticamente inteiro. Tua culpa, né? Muito bom. Não, exatamente. Pode até ser um pouco disso, mas a gente tenta assistir para tentar ainda ter um pouco mais de vazamento, né? Se a molecada não consegue fazer um gol, aí acaba ficando a culpa nossa, né? Mas a verdade é que o Japão perdeu essa partida porque não soube aproveitar as boas chances, né? Teve chances melhores no primeiro tempo, continuou pressionando no segundo tempo, e aí o gol não saiu, né? A Coreia do Sul também jogando bem. Claro, a equipe da Coreia do Sul não é nenhum primor, né? Bom, a gente deixar isso bem enfático, e claro, a seleção japonesa tinha toda a possibilidade, né, de vencer e passar por uma quarta de final, mas infelizmente no finalzinho do jogo ali o atacante meio grande ali
da seleção da Coreia do Sul, né? Acabou o Sen-yun, acabou desviando a bola de cabeça, mas assim, né? E fazendo o gol que deu a vitória para a Coreia do Sul. Mas mais uma vez o Japão perde por 2 motivos, ao meu ver, né, Elias? A gente pode citar o azar ali, né, e uma certa zica de oitavas de final, mas o pior mesmo foi que o Japão mais uma vez perdeu jogando melhor e com erro defensivo, né? Então parece que a gente está repetindo, né, coisas que nós falamos há muitos anos. Mas a grande verdade é que até, né, nas categorias de base, esse problema, né, da nossa zaga, de às vezes dar uns brancos, os jogadores acabam fazendo jogadas que acabam dando, né, a posse de bola pro adversário e o gol acaba saindo. Parece que é uma coisa que realmente tá muito ainda latente, né, no futebol japonês. E uma coisa que me irritou muito no jogo de hoje é que a seleção do Japão foi muita prancheta e muito pouco resultado, né? O treinador toda hora mexendo, tático, e aí mexe uma coisinha aqui, troca uma coisa ali. Tinha 2 substituições para fazer ainda no final do segundo tempo, não fez. Talvez ele estava até contando com um empate no tempo regulamentar e talvez ganhar na Coreia do Sul pelo cansaço, né? Pode-se dizer assim. Mas infelizmente aí o treinador, né? O Kageyama, né? O Masanaga Kageyama, não acabou, não sei, cara, acabou, sabe, sendo conservador demais. E na minha humilde opinião, os jogadores, claro, não fizeram um campeonato de encher os olhos, mas também eu coloco um pouquinho na conta do treinador de ter feito esse esquema tático muito voltado com posse de bola, sabe, o futebol meio truncado, e acabou dando o que deu. Você achou que o Kageyama não conseguiu cantar com esse time, não fez o time ter uma canção? Não, cara. Não, jamais. Esse Kageyama jamais será o grande Kageyama cantor de vários animes aí, várias canções legais. E é isso, né? Eu tava até pensando, né, Elias, em casa mais cedo. A gente vinha nos anos 90, né? A gente estava até discutindo sobre até os programas que nós vamos fazer sobre a Copa América e tudo mais. Que a gente vinha nos anos 90 aquela necessidade de trazer o estrangeiro, né? O sul-americano, né, o brasileiro, para o Japão, para dar esse pouco mais de malícia para o futebol. Falava-se muito de malícia, do jeito brasileiro de jogar bola e tudo mais. Aí chega os anos 2000, né, e aí o brasileiro acaba sendo deixando um pouco de lado e começa a importar o europeu e trazer todo essa nova maneira de jogar futebol, essa nova maneira de você estruturar um time, de você montar uma equipe e tudo mais. E chegamos em 2019, a gente vê um Japão sem muita raça, com uma técnica melhorada, com uma estratégia, muitas vezes até com muita coerência, mas sem resultado, né? Então, sinceramente, eu às vezes fico pensando se esse foi realmente o melhor caminho que o Japão quis trilhar aí para melhorar seu futebol. Tudo culpa do Tsubasa, né? O Mundial Sub-20. Isso sempre me lembra de Tsubasa lá, o Sub-20 dele, né? Exatamente. Se o Tsubasa apanhar pra ganhar o Sub-20 no anime, imagina a vida real, Elias. Rapaz. Desculpa, não resisti, tive que fazer essa piada aí. Otakus, a gente é assim. Aceitem. Thiagão, rei dos tentáculos. Meu Deus do céu. Bom, Thiagão, águas passadas, o que aconteceu. Exato. E bora pra J-League, né? É isso aí, bora pra J-League, né? A gente tem coisa pra caramba pra lembrar do programa que não foi no ar, mais um programa que jamais ninguém ouvirá, que a gente teve coisas interessantes, a gente fez reclamação sobre a DAZN, tem muitas coisas, eu falei mal do terceiro uniforme do Marinos, tem muita coisa pra relembrar dessas últimas 2 rodadas. É que foram tantas maledicências no último programa que é zico. Exatamente. Foi muito bom. Bom, galerinha, eu vou falar aqui rapidinho dos resultados da 12ª, que foram os seguintes. O Hiroshima perdeu em casa pro Sagan por 1-0, por isso que o programa foi pro espaço. Frontale e Nagoya ficaram 1-1. O Urawa perdeu o clássico pro Belmare por 3-2. Lembrando que Hiratsuka fica ali pertinho, né? Então é considerado um clássico. Que também isso fez zicar o programa. O Júbilo meteu 2-0 no Vegalta. Marinos 4, Kobe 1. Tokyo 2, Sapporo 0. Kashima 5, Matsumoto 0. E Oita1, Shimizu 1, Gamba e Cereço. O Gamba venceu por 1-0. Por isso, né? Aconteceu essa tragédia em Osaka e o programa zicou.
Quer falar alguma coisa rapidinho? Eu posso falar a 13ª aí rapidão também, Thiago. Os meus destaques para a 12ª rodada foi a vitória do Derby do Gamba, né? Um placar magro, o time do Cerezo um pouco melhor, mas acabou dando o time do Gamba Osaka. O empate do Oita com o Shimizu foi um bom resultado para o time do Oita, né? O Sanfrecce Hiroshima perdendo mais uma vez, né? Ressuscitando, né? O Sagantoso para a competição, né? E naquelas partidas que a gente sabe que não vai virar mais do que meio de tabela, né? Até pelo que os times estão apresentando, o time do Shonan venceu muito bem, né? Venceu o time do Ural Reds, o Ural que após essa derrota, né? Acabou até dispensando o seu treinador e tudo mais, acabou saindo o Oswaldo Oliveira, então foi um jogo que acabou dando ali talvez uma nova cara pro Ural, pelo menos o que os jornais dizem, né? Eu acho que, apesar que o treinador brasileiro não estava fazendo ali um trabalho tão excepcional assim, não tinha encontrado o Ural na temporada 2019, mas a grande verdade é que o time do Ural precisa sim de alguns nomes de peso para estar pensando em lutar por alguma coisa mais da J-League. E esses são os meus destaques da 12ª rodada. Da 13ª também tem destaque negativo por Ural, né? O Ural foi goleado em casa para o Sanfrecce Hiroshima. Coisa feia, né? Inclusive o nosso querido Moriaça estava presente no estádio, né? Acompanhou de perto essa humilhação. Quem também estava lá, Thiago, era o Hasebe, né? O Hasebe que foi eleito aí o melhor zagueiro, tá no Best Eleven da Bundesliga, né, Thiagão? Ele estava lá, o eterno capitão aí do Ural viu de perto a humilhação, ficou triste, né? Os outros resultados, os times ganhou de 4-3 do Vegalta no jogo das viradas, né? Sapporo e Gamba ficaram de 0-0. Cerezo venceu o Tóquio por 1-0. Marinos 4, Júbilo 0, Nakamura chora. Saga 1, Kashima 0. Kobe 4, Belmari 1. E o Nagoya perdeu em casa o Matsumoto Yamaga por 1-0, Thiagão. Pois é, talvez eu tenha até me confundido. Foi nesse jogo dos 4-0 do time do Ural Reds que o Oswaldo foi sido mandado embora, né? E aí voltou o Otsuki, né? Que já foi treinador da equipe de base, talvez já foi um interino ali do time do Ural Reds, e ele acabou assumindo a partir da 14ª rodada. 13ª rodada, Elias, aconteceu muitas coisas interessantes, né? A boa vitória do time do Marinos em cima do Jubiluata. A gente estava até comentando no programa que não existiu, que na minha opinião o Nanami é o próximo treinador a cair, né, na J-League, na primeira divisão, porque realmente o time do Jubiluata já está beirando quase o desespero, né? Então esse resultado foi muito ruim, apesar que o time do Marinho estava jogando com a sua torcida e tudo mais. A gente até falou do terceiro uniforme, né? Que se não me engano foi nesse jogo, se eu não me engano, que o time do Marinos acabou utilizando o bom uniforme e tudo mais. Uma releitura do uniforme dos anos 90, né, Thiago? Isso, bem bacana. E eu até falei que, poxa, esse é um bom terceiro uniforme, já que o Marinos tem uma cultura de fazer uniformes horríveis, né? Olha a frase maravilhosa do Mr. Thiago Henrique Cruz. Essa aí entrou para os anais do Rinomarudo. Porque assim, normalmente até os uniformes lá, o primeiro uniforme azul, com algumas listas muitas vezes brancas, vermelhas, apareceu amarelo, mas aí depois apareceu o uniforme dourado, que se não me engano é esse que o Elias gosta, teve o uniforme rosa, que eu acho horrível. Então, sabe assim, o Marinos tem uma cultura de terceiros uniformes ruins, e eu até fiz a analogia que o Marinos para terceiro uniforme é que nem o Corinthians para terceiro uniforme, né? Normalmente também o Corinthians teve uniformes péssimos também, sabe, laranjado, cor bege, com cruz roxa no peito, com São Jorge, sabe, uns negócios horríveis. E aquele roxo lá, estilo aquela geleca do McDonald's lá. Vou te falar que essa é umas que, assim, pelo menos tinha um motivo de ser roxo, né, que tinha um marketing de ser o corintiano roxo, né, então aquele roxo mais parecendo uva, né, sei lá, na parada, tipo geleinha. É a geleca do McDonald's lá, aquela coisa esquisita. Pode crer. Não era um primor, mas tinha um motivo, né? Mas, aliás, acho que o Corinthians ele é patrocinado pelo McDonald's, né? Que ele fez aquela camisa da geleca roxa e depois fez a camisa daquele cara listrado lá de preto e branco também, aquele ladrãozinho, sei lá o que, aquela máscara. É o Ronald McDonald, falta, né? Falta fazer uma estilo Ronald e uma estilo daquela passarinho lá que
Não, uniforme laranjado, eu falava que era laranja do terrão, do moleque. Vai tomar no cu, cara. Sabe por quê? Que não dá. Tem dois motivos. O primeiro, que é o laranja pra homenagear o Shimizu, e o segundo pra homenagear os garis, que o Corinthians ia varrer os adversários dele. Pode ser. Se eu não me engano, tem um negócio. Eu tô lembrando um bagulho muito de cabeça aqui, não tem nada a ver com nada. Mas se eu não me engano, a galera que construiu o estádio do Corinthians, eu acho que teve um jogo inaugural que foi com a galera que construiu. Aí os caras, se não me engano, estavam com os uniformes vermelho, que eram tipo os uniformes que eles usaram para construir o estádio. Eu lembro mais um bagulho bem vagamente, assim, não deve estar 100% correto, mas se fosse isso, teria mais sentido do que falar que o laranjado, por causa que era da cor da roupa que ficava, por causa que os garotos jogavam no terrão, sabe? Um negócio. Assim, pra mim, terceiro uniforme é uma cultura que tem que acabar. Terceiro uniforme é uma desgraça, é só pra ganhar dinheiro de trouxa, né? E é isso. Uma piada agora pro Thiagão ficar bravo. Então, será que o Corinthians tem que jogar de verde agora pra simular o dinheiro pra pagar o estádio numa vez? Pode ser, viu? Eu tô achando que só assim. Talvez se mudar a cor de verde, talvez eu até pague o estádio de uma hora pra outra, mas e a galera, tá falando mal do Corinthians. Gente, eu sou corintiano, então eu tenho um aval pra falar mal da minha querida. Eu ia falar instituição. Agremiação, né? Puta ainda. Agremiação Corinthians Paulista de Futebol, que hoje, né, nesse exato momento, acabou de tomar um pau e acabou sendo eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. Então, mais um campeonato que não deu pra nós. Elias, sobre outras coisas, porque o futebol brasileiro um dia não vai fazer um Rinomaru só sobre futebol brasileiro. A gente pode sanar a nossa vontade de falar e eu vou ficar uma hora ouvindo Elias reclamar do Curitiba. Falar bem não tem como, né? E nessa rodada número 13 ainda, teve o 4x1 do Vissel Kobe em cima do Shonan Bellmare, que pra mim foi um resultado atípico, porque o Vissel Kobe não é um time pra vencer de 4x1. Vila resolveu jogar bola, né? Exatamente, acabou jogando o erro do Shonan, claro, tem jogadores muito tecnicamente bons, né, mas não é a seleção que talvez os empresários, a galera que tá entrando dinheiro, imaginou, né, Iniesta, que tá machucado, não anda jogando, né, se não me engano o Podolski também não tá jogando também porque tá voltando de lesão, e aí o Vila acabou fazendo os gols e tudo mais, mas assim, pra mim não é um resultado que em nenhum momento me deixou eufórico, porque nossa, agora o Vissel Kobe vai engrenar. Pra mim é aquele resultado bom pra se fazer em casa, mas não se aplica ao resto da temporada. O time do Marinos perdeu, né, cara, com o time do Sagan Tosso, mais uma vitória consecutiva do Sagan, e isso pro Kashima foi um grande desastre, assim, o Kashima jogando bem, mas com problema na finalização. O time do Sagan com essa vitória deu uma respirada, né, o time do Cereço venceu o líder, né, venceu por um placar de 1x0 com um jogo bem interessante. E o Shimizu, né, vencendo naquele jogo do vira-vira 4x3 também contra o Veigata Sendai, também as duas equipes ali lutando um pouco pelo desespero. E para mim, talvez um dos resultados mais injustos dessa rodada foi a derrota, né, do Oita pro time do Frontale. Poderia ter saído com empate, que seria um resultado muito bom pro time do Oita, mas o time do Frontale se impôs, né, como uma das melhores equipes que jogam fora de casa nas últimas temporadas, até por isso que foi bicampeão da J-League das últimas duas edições, com o gol do Maguinho aos 28 minutos, acabou ditando, né, o ritmo do jogo e acabou não deixando a Tartaruguinha sequer chegar, né, próximo de fazer um empate, mas foi um resultado que eu considero injusto, porque teve um lance ali que para mim foi uma falta clara na entrada da grande área, que o juiz acabou não dando nada, então talvez poderia ter sido a chance do Oita empatar. E com isso a gente encerra, né, o resumo do Rinomaru perdido, e agora a gente pode falar da 14ª rodada, que é o que nos interessa. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente vai começar com o jogo do UFC Tóquio, do nosso querido Takefusa Kubo. Fez um dano. Já tá com os negócios aí. Tem uma. E essa história aí do Kubo pro Paris Saint-Germain? Ai, cara. Então, nosso querido Kubo aí, ele tá com 17, vai fazer 18 anos daqui uns dias, né? Se eu não me engano, fez hoje, no dia. Estamos gravando no dia 4 de junho, galera. Então, hoje foi aniversário do Kubo, 18 anos. Será que ele fica aí nessa equipe até o fim do ano? Será que realmente os burburinhos
vão se concretizar e ele realmente aí vai para a Europa? Então, isso que eu te pergunto, Thiagão. Parece que esse jogo aí foi um tom de despedida, né? Só falando dos gols, Hashimoto abriu o placar com um gol de cabeça, depois Kubo na entrada da área no fim do primeiro tempo. Deu aquele chute seco, né? Que ele sempre faz, fez o golzinho dele. O Onaiwu, sempre o Onaiwu, né, Thiagão? Uma da eterna promessa, ele estava jogando e descontou pro Oita. E o Kubo no finalzinho do jogo, nos acréscimos, na cagada do defensor ali do Oita, se eu não me engano foi o Suzuki. Perdeu a bola, aí o nosso goleiraço Takagi no desespero tentou pegar a bola, não conseguiu, foi driblado, o Kubo fez o gol. E não sei, parece que tem um clima de despedida aí pro Cubinho, né, Thiagão? Pois é, Elias, eu tava até procurando aqui no Twitter o nome do repórter, né, que deu esse rumor, né, que o Kubo poderia estar indo para o PSG. E ele até falava na nota dele que o seguinte, que na opinião dele, como o Kubo fala espanhol e tinha uma sondagem do Real Madrid, ou até próprio ele fazer um retorno para o Barcelona, que seria interessante, claro, na visão dele, de ele voltar à Espanha. Mas ele fez uma indagação que faz um pouco de sentido, Elias. É claro, né, o FC Tokyo, né, deixar o Kubo ir, por mais que entre alguma grana, que ele não saia 100% de graça ou tudo mais assim, a gente tem que ver como é que funciona a parte contratual do jogador. Mas a grande verdade é que assim, será que o Kubo optaria por jogar no Japão, ou melhor, jogar na França, no PSG, do que é um time obviamente com menos relevância em questão de título e grandeza do que o Real Madrid, por exemplo, ou o Barcelona, em troca de ser um jogador que já entraria na equipe principal, sendo que se ele fosse para a Espanha, ele teria que jogar pelo menos uma ou duas temporadas nos times B. Então a questão é, será que o Kubo aceitaria jogar no time B na Espanha, ou ele aceitaria ganhar um bom salário e jogar na equipe principal do PSG? Então, sabe, são essas duas medidas que a gente teria que analisar. No meu ver, para mim, eu ainda acho que, como é um moleque novo, tem tudo pela frente, uma grande promessa, um moleque que sabe jogar bola, ele além de ser uma boa promessa, é um moleque que sabe jogar bola e mostrou isso nessas últimas 14 rodadas da G-League, que ele começou a atuar realmente como um jogador referência na equipe, né? Claro, não o principal, né? Porque tem o Diego Oliveira, tem os jogadores para estar distribuindo esse fardo, mas muito dessa boa campanha inicial do FC Tokyo também tem méritos do Kubo. Eu acredito que seria melhor ele voltar para a Espanha, porque com certeza ele fazendo temporadas boas nas equipes de base da Espanha, obviamente ele subiria pro time principal. Se por acaso ele for para a França e não despontar, ele pode cair no ostracismo muito rápido, aí não vai adiantar nada ganhar em euros e não tá jogando. Olha, eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, Thiagão. Tanto faz ir pro PSG ou pro Real Madrid, ele não vai jogar. Pelo menos nessa temporada ele não vai jogar em nenhuma das equipes. Por que eu digo isso? Porque são equipes que adoram contratar Deus a rodo e emprestar para times menores, né? Então tenho certeza que ele vai chegar lá. O primeiro que eles vão fazer é emprestar ele para alguém, seja no próprio FC Tokyo, só que com um contrato do clube europeu, ou jogar em clubes menores da Europa. Até porque tem aquela questão do Nakajima no PSG, né? Que ele foi jogar no time satélite do Qatar lá até agora, metade do ano. Então não dá para ter certeza, mas é quase certeza que o Nakajima vai jogar pelo PSG no time principal desse ano. E isso reduz mais ainda a chance do Kubo ter alguma esperança de atuar pela equipe francesa, né? Então, se acontecer dele para a Europa, ele será contratado por esses times grandes aí, mas jogará em clubes menores. Eu tenho quase certeza. Só não aposto o Butico aí, porque sempre quando eu aposto coisas assim, eu acabo perdendo. Mas enfim, né? Sabe uma coisa que é muito estranha nessa história toda, Elias? Um parênteses. Você falou sobre o Nakajima. Obviamente a gente não sabe mais nada. Se for realmente verdade esse rumor que saiu na internet na época que o Nakajima saiu, né, de Portugal para jogar lá no time do Qatar, é isso, né? No time do Qatar, né? Teve toda essa história que era um time satélite e tudo mais, mas até então não se falou nada. Se o Nakajima for anunciado como um jogador
da equipe do PSG vai ser muito debaixo dos panos e após a Copa América ele vai brotar lá em Paris. Mas, em questão do Kubo, há um tempo atrás, o Bom Tempo tinha colocado no Twitter dele uma coisa que faz muita relevância, né? Que era uma declaração muito curta do presidente do FC Tokyo que falava assim: não conheço o agente do Kubo e, sinceramente, nem sei se ele tem um. Então, assim, se o Kubo não tem um agente, ou esse agente não é alguém do mainstream ali, da cartolagem do futebol japonês, quem será que está, sabe, intermediando essas conversas desses times que estão atrás do Kubo, sabe? Será que é ele mesmo? Será que é alguém da família? Será que é algum cara? Eu só espero que ele não caia na mão de um picareta, né? Porque a história dele ter ido pra Espanha já foi um negócio muito esquisito, assim, né? Ninguém sabe como descobrir o moleque, como que levaram o moleque pra lá, sabe? É uma história ainda muito, muito mal contada, assim, né? Só espero que o pai dele não seja tipo um pai de Neymar da vida, assim, né? Eu pensei exatamente isso, né? Porque a gente sabe que talvez tenha um lado positivo pro garoto, pra família, um negócio um pouco mais familiar, mas a gente sabe também de todas as problemáticas que causam ao Neymar até hoje, por ter um agente que inicialmente não estudou para ser um agente, não tinha experiência em agenciamento de nada, né? Então é um negócio esquisito. Se o Kubo for também para a França, para finalizar esse assunto da minha parte, e o Nakajima também for, talvez seja até uma jogada de marketing do PSG para angariar um pouco mais de público na Ásia, né? Asiático, principalmente japonês, que seria uma jogada de marketing muito interessante, mas a questão é, como você falou, que faz até muito sentido. Se vai trazer um japonês já para jogar no time principal, será que ia trazer um segundo japonês, sabe? Seria uma coisa meio que inédita, assim, né? Trazer 2 jogadores para a equipe principal, pensando no marketing e talvez até dando algumas fichas ali de esperança e tudo mais, para ver se eles vão realmente render numa equipe de ponta dentro da Europa, né? Já aconteceu isso uma vez, não deu muito certo, né? No Celtic trouxeram o Nakamura e depois de um tempo trouxeram o Mizuno, né? Só que o Mizuno foi o famoso foguete molhado, não conseguiu continuar o legado que o Nakamura colocou ali. E passou muito longe de qualquer coisa parecida com também isso. Também houve a mesma coisa na Coreia do Sul, né? Quando no Celtic trouxeram o Ki Sang-yong e o Chaduri. O Chaduri fez um monte de merda, mas conseguiu se firmar na equipe. O Ki Sang-yong também, né? Continuou a carreira no futebol europeu e tal. Enfim. Não, Ki Sang-yong chegou a ser até em algumas partidas ser até capitão, né? Do Celtic, né? Então, realmente deu muito certo. Mas a questão é que agora tem que esperar, né? Tudo isso vai ser resolvido com certeza após a Copa América, no caso tanto do Nakajima, talvez, que a gente não sabe de nada, quanto esses possíveis rumores aí do Takefusa Kubo. Beleza. Thiagão! Sapporo ganhou de novo, rapaz. Olha só. Ganhou em casa de 1-0 do Hiroshima. Musashi Suzuki ia fazer o gol da vitória, mas se embolou com o goleiro, né? Se embolou com o Osako, que existe um rumor muito forte de que seja o goleiro titular do Japão aí nessa Copa América, né? Olha só. Ele se embolou. Bom goleiro. Ele se embolou com o Osako e quem marcou o gol foi o Hayasaka na metade do segundo tempo aí. Vitória importantíssima do Sapporo, que com a vitória passou o Hiroshima na classificação. Agora o Sapporo é o 7º colocado com 23 pontos e o Hiroshima estacionou ali com 20 na 8ª colocação. Pois é, Elias, mais um bom jogo ali do time do Sapporo. O time do Hiroshima continua aquela cena de não conseguir vencer. Esse jogo ainda teve cartão amarelo para o Botroid, teve ali o brasileiro Lucas Fernandes, que é jogador do time do Sapporo, acabou sendo expulso no finalzinho do jogo, mas acabou não tendo nenhum problema. O jogador, né, esse, para quem não tá muito sacando, o Lucas Fernandes é o cara que chegou nessa temporada pelo Sapporo e na última temporada está jogando pelo Vitória, né, e também teve passado pelo Paraná, pelo Fluminense e até o queridíssimo do Elias, até o Atlético Paranaense. O Atlético. Também é jogador. O Atlético Paranaense. Então, e agora já faz a sua 14ª partida pelo time do Sapporo. Até obviamente não fez nenhum gol e tomou um cartão vermelho, coisa que talvez não seja visto com muitos bons olhos no Japão.
né? Mas pela questão do Santos Hiroshima é uma situação que a gente já viu, né? E não muito distante, né? Ano passado o time do Hiroshima também sofreu para se encontrar, e mais uma vez isso está acontecendo, né? Tá caindo na tabela, né? Acabou vencendo o time do Urawa na última rodada para aquela cachapante 4-0, mas aí acabou não conseguindo manter o bom resultado, né? Então nesses últimos 5 jogos, né, são 4 derrotas e apenas uma vitória. O time do Hiroshima, que até 8 rodadas atrás estava numa posição muito boa da tabela, mas agora está meio que ladeira abaixo, né? Então acredito que o trabalho da equipe, que não é um trabalho péssimo, é apenas um trabalho que não está dando os resultados que nós esperamos do Santos Hiroshima, né? Acredito que deve aproveitar. O time do Santos Hiroshima, na minha opinião, deve ser uma daquelas equipes que estariam torcendo para a D-League fazer uma pausa durante a Copa América, né? Até para tentar organizar um pouco mais a equipe, né? Mas como a gente não sabe como vai ficar isso, o Santos Hiroshima vai ter que trabalhar duro aí para estar evitando uma futura derrota. Pelo time do Sapporo, né, um campeonato um pouco irregular, com muitos empates, né? A gente estava vendo o Sapporo muito não a parte ofensiva nem tanto, mas a parte defensiva muito sólida, né, da temporada passada. Esse ano sofre um pouco com alguns resultados um pouco indigestos, muitos empates, tomando muitos gols bobos em alguns momentos, e até esse momento a equipe fez 18 gols e tomou 17, né? Ou seja, a equipe do Sapporo já não tem aquela defesa sólida da temporada 2018, mas ainda é uma equipe que merece um pouco de atenção. Você sabia que aqui no Brasil existe o time do Tapetão e o time do Tapetinho? Quem seria o Tapetinho? O Tapetinho é o Atlético Paranaense, por causa do vulgo sintético paranaense, que você sabe jogar no tapetinho dele, né? Ah, entendi. O Tapetão é o nosso querido Fluminense. Exato. Tá certo. E o Lucas Fernando passou pelos dois ainda, hein? Nossa, tem passagens muito boas pelo Fluminense, né? Então, pequeno detalhe aí. Que deve jogar no Irã, né? Que é o país dos tapetes persas aí. Se não der certo no Sapporo, é uma boa ideia. Tá, vai jogar lá no... Qual que é o nome? O Stegalau lá. Caraca, se existe um outro time além do Stegalau, eu não conheço. É o Sepahan, aquela vez que jogou contra o Urawa na final, lembra? Sepahan, verdade, muito bem lembrado. Cara, como você consegue lembrar o nome desses times, cara? Você tá de parabéns. Levou pau do Urawa, né? Exatamente. Que, inclusive, bons tempos. Foi daqueles jogos que eu assisti ali no canal árabe, né, na final lá. Completamente imparciais, ó, diga-se de passagem. O árabe não sabia o que fazer, né? Que árabe odeia iraniano e não quer que o Japão ganhe as coisas, né? Então ele não sabia o que fazer no dia. Exatamente. Tiagão, vamos falar do adversário aí, do futuro campeão da Copa Suruga, que vai enfrentar o Atlético aí. Quem será? Belmari, né? Tomou pau em casa. Levou 2... Olha aí o Marinos. Levou 2 gols bobo do Marinos, né? O Edgar Júnior abriu o placar naquele típico gol de J-League, né? Cruzou pra dentro da área rasteira, ele foi lá e botou pra dentro. O Taketomi empatou ali no final do primeiro tempo. E, aliás, um gol que o nosso querido goleiro do Marinos acabou falhando, né? O Park Yu-Gil, num cruzamento, ele foi tentar pegar a bola, mas o Taketomi esticou a perninha naquele lance malandro pra empatar, né, Tiagão? E aí o Nakagawa foi lá e fez o gol da vitória do Marinos, 2-1. Belmari, que tem jogado muito mal ultimamente. Nessa partida aí, por exemplo, teve só 37% de posse de bola. É uma equipe que não está conseguindo finalizar muito, né, nas partidas. Quando está com a bola em seus domínios, não sabe o que fazer. Tá um time bem desligado, né, Tiagão? O que teve de esperteza na temporada passada, esse ano tá deixando passar batido. Não vai muito bem. E não sei se vai ter uma vida muito longa aí na J1 essa temporada, né? Já é um forte candidato aí a passar fiasqueira a temporada toda. Se cair, nós não sabemos, né? Mas é um forte candidato. Pois é, esse jogo, né, que aconteceu, uma coisa que nós já estávamos meio que acostumando, né, que é gol, claro, do nosso querido Kuririn, né, não teve gol de Marco Júnior nessa partida, mas obviamente não fez falta, o time do Marinos dominou a partida e em nenhum momento deu pinta que o Shonan Bellmari poderia dar frente e correr atrás do empate. Como você falou, tomou 2 gols bobos ali,
né, por erros de marcação. O time do Shonan insiste, na verdade, no único sistema tático que talvez a equipe consiga jogar nessa temporada, né, que são uma linha de 3 zagueiros, uma linha de 4 ali no meio campo ali, com o Kikuchi e o Matsuda, e na frente ali o Yamaguchi, o Taketomi e o Ibusuki, né, aquele querido Ibusuki do Elias. Exatamente, mas eu vou falar agora pra você, se o Shonan tá achando que o Ibusuki vai fazer alguma coisa, eu não sei, mas que o Marinos deve estar pagando promessa pra colocar o Otsu pra jogar, olha, eu não sei, cara. Eu tô falando muito bem do time do Marinos na temporada, então assim, a galera que me odeia por não falar muito bem do Marinos, tem que me dar uma colher de chá. Até o goleiro Park, pra mim, foi uma das melhores contratações dos últimos anos do time do Marinos, tá jogando muito bem. Bunatan, o Bunmatan, né? Mais uma temporada aparentemente muito sólida, não tem nenhum jogador que aparentemente pode roubar a sua vaga, e na frente a equipe funciona muito bem, né? Os brasileiros jogando muito bem, tudo mais. Até o Thiago Martins também já está conseguindo seu espaço ali como zagueiro titular da equipe. E só que, sabe, essa contratação do Otsu é uma coisa que até hoje não entendo, sabe? O Otsu jogou alguns anos, acho que até os seus melhores momentos jogando ali na Holanda, né? O time, o Velo acabou caindo para a segunda divisão, aí depois voltou pro Cachoeira Rei Sol, fez umas temporadas assim muito das safadas, literalmente. Tanto que eu tô até vendo aqui agora, em 2015, 16, 17, o Otsu jogou em torno de 15 até 19 partidas por temporada. Fez um gol por temporada. Aí chegou no Marinos na metade da temporada passada, mais ou menos, um pouquinho da metade da temporada, jogou 25 partidas, fez apenas um gol, né? Então, assim, nós já sabemos que gol não é muito a cara do Otsu, né? E então, sinceramente, eu não vejo porquê, né, tá arriscando o Otsu como um jogador titular ali, ou até mesmo colocando no lugar do Marco Júnior. E o salário é salgado então, também, né? Exatamente, não é um jogador barato, até porque tem passagem na Europa, e isso no Japão encarece muito o salário dos jogadores. Mas sinceramente, se fosse para tirar o Marco Júnior, por que então não dá uma chance para algum jogador da base, algum jogador novo, sabe? E deixar o Otsu realmente como uma terceira opção. Ou, pelo menos, fazer valer, né, esse investimento e colocar o Otsu em algumas partidas de ferro e fogo para ver se realmente ele funciona, né? Porque, sinceramente, é destoante a qualidade do Otsu comparado com o Marco Júnior, não tem nem comparação. Só comentou uma coisa do Otsu aí, tava falando dele, eu tava catalogando as minhas coleções aqui de futebol japonês e vi que eu tenho um pôster que o verso dele é a Nadeshiko Japan, né, que ficou com o vice-campeonato lá em Londres, e a parte de trás do pôster é o Otsu. Caramba, em 2012 que deve ser um dos melhores momentos deles ali, 2012, 2013. A seleção olímpica, né, que ele foi bem e tal. Exato, ou seja, o Otsu entrou para aquela lista maravilhosa de as eternas promessas que não virou nada, já que ele tem 29 anos. Peido na farofa. Uhum. Que tristeza, né? Tiagão, pois é. E sabe quem que tá muito triste nessa rodada também? Quem? Nagoya Grampus. Olha só. Perdeu, rapaz. Perdeu feio ainda, hein? Perdeu com perdeu com um P maiúsculo, viu? Perdeu com L, né? De Lost. Exatamente. Nagoya perdeu pro Vegalta Sendai por 3-1 e levou 2 azares nessa partida. O primeiro azar é que a equipe fez 2 cagadas defensivas no primeiro gol do Yoshio. Todo mundo ficou olhando ele chegar na bola e chutar, que dá pra cortar, né? Nagasawa, o primeiro gol dele foi decente. E o segundo gol, né? O terceiro da equipe do Sendai, foi ridículo, né? Nosso querido Langerak deu a bola no pé do Nagasawa para ele fazer o gol. O Matheus diminuiu pro Nagoya num gol muito bonito, né? Aquele chute que pegou na veia, no cantinho, para diminuir o marcador. E o primeiro azar foi esse que eu falei dos gols dados, né? E o segundo azar do Nagoya é que perdeu uma caralhada de gol nessa partida. Podia ter até vencido por 4-3 se não fosse a má pontaria. Como perdeu o gol, como chutou para fora e chutou errado.
essa equipe do Nagoya na partida, hein, Tiagão? Que é isso, rapaz? Custou caro, hein? Pois é, cara. Essa partida realmente deu tudo de errado pro time do Nagoya. O time do Nagoya que tava até fazendo uma temporada muito decente, né, comparado com o fiasco que foi 2018. Mas assim, já são 2 derrotas consecutivas e são 3 partidas sem vencer, né? A última vitória do time do Nagoya foi a vitória em cima do Real Reds lá por 2-0 e tudo mais. O time do Sendai, Elias, que também faz um campeonato assim muito mal também. Com o time do VO Sendai que a gente até sempre comenta, né? Que é uma daquelas equipes que não tem um investimento muito grande, sempre está jogando com uma equipe muito B comparado com os elencos principais, mas vem saindo do rebaixamento com certa facilidade, pelo menos nas últimas 3 temporadas, né? Mas dessa vez o fator defensivo da equipe, que foi sempre um primor, né, claro, na medida do possível, tá sofrendo, né? Mas nessa partida, essa dificuldade toda que o time do Nagoya teve para sair tocando a bola acabou gerando os gols do Sendai, que aproveitou muito bem as oportunidades. Essa partida jogou até, Elias, digamos, a gente pode dizer que é o novo xerifão, né, da zaga do Sendai, que é o Simão, né, o jogador lá que veio do Levante, né, o jogador de Moçambique, alto, zagueirão, forte e tudo mais. E talvez a gente espera que talvez seja ali uma das peças que podem estar ajudando o time nessa temporada. Para mim foi um jogo muito atípico pelo lado do Nagoya. Ainda a equipe do Nagoya sofre, né, com a ausência do Jô, né, que teve ali uma microlesãozinha e tudo mais, sendo poupado, e aí vai ter que jogar com as novas peças, né, e igualmente, né, aconteceu em 2018, o Nagoya tem sim uma Jô dependência, né. O Gabriel Xavier é um jogador que eu gosto muito, né, desse elenco do Nagoya Grampus, mas é um jogador, na minha opinião, muito irregular. Né, ele tem partidas muito boas, que ele consegue dar passes, consegue ter uma visão muito grande da partida e fazer passes primorosos e até gols, como já fez, mas infelizmente tem partidas que realmente ele passa despercebido, né? Tanto que nessa partida ele começou na reserva, né? E aí quando entrou na segunda etapa, pouco pôde fazer, né? E essa equipe do Sendai, Elias, que nesse momento ainda está na zona de rebaixamento, se não fosse aquele 4-3 que ele acabou tomando de virada ali pro Shimizu na rodada passada, se ele tivesse conseguido o empate, o Sendai com essa vitória estaria fora do rebaixamento, né? Então isso mostra que por mais que o Sendai esteja fazendo uma temporada muito complicada e também vai sofrer junto com o Shonan Belmag, junto com o Gamba, com o próprio Shimizu, o próprio Sagantoso, o Jubiluata e entre outros, mostra que vai lutar até as últimas forças para tentar, obviamente, sair, né, dessa de baixamento, que o Sendai sabe que tem que fazer isso o mais rápido possível. Maravilha, Mr. Thiago Cruz, com essa vitória aí, o nosso querido Vegalta Sendai dá uma respiradinha, tá ali na parte de baixo da tabela, tá agora nessa perdão, tá ali na 16ª colocação, tem 13 pontos. Aliás, essa parte de baixo da tabela, todo mundo virou petista, né? Todo mundo tá com 13 pontos ali, do 14º até o último, todo mundo tá com a mesma pontuação. Essa é menos pior, né? O time já chegou a estar afundado na lanterna da competição e deu essa melhoradinha. Vamos ver o andar da carruagem aí, se a coisa melhora ou piora de vez para a equipe do Sendai, né, Thiago? Pois é, você falou uma coisa sensacional. O Sendai ele melhorou, né? Assim como o Sagantoso também melhorou um pouco, porque conseguiu algumas vitórias consecutivas e tudo mais, e conseguiu ganhar alguns pontos. Chegou a ter uma diferença de, se não me engano, 6 ou 7 pontos do último colocado pro penúltimo. Ou seja, a galera ali que tem 13, 14 pontos, os que já tinham 13, 14 pontos, não melhoraram em nada. São a galera que estava na zona de rebaixamento que está aos poucos melhorando. Ou seja, com certeza, Viseu Koba, Jubiluata, Gamba, até o próprio Matsumoto Yamaga e o Shonan Belmag, né, que não dá para descartar muito, são equipes que estão sim num ritmo muito lento de desenvolvimento do campeonato e vão sim sofrer muito nessa parte, praticamente esse final de primeiro turno aí praticamente inteiro. Uhum. Maravilha, Thiagão. Vamos falar do jogo maluco da rodada? O jogo mais doido da rodada, Júbilo Iwata e Viseu Kobe ficaram no 1-1 por causa de lances pra lá de controversas. O primeiro é que logo no começo do jogo, no primeiro lance ali, houve um pênalti para a equipe do Viseu Kobe,
mas foi irregular. Por que eu digo isso? Porque o Wellington, na hora que ele recebeu a bola para dar o passe, onde o jogador, eu não lembro quem que acabou sendo derrubado, o Mita, né, acabou sendo derrubado ali dentro da área e sofreu pênalti, ele estava impedido no lance, né, então a arbitragem ele comeu bola, o lance seguiu e o Mita acabou sendo derrubado dentro da área, o juiz marcou o pênalti, que o Davi Villa foi lá e converteu, né, certo? Abriu o placar para a equipe do Kobe. Na etapa final, esse Gerson Rodrigues está jogando bola, e o que ele jogou nessa partida, meteu bola na trave, foi ativo o jogo todo, tem sido aí um dos grandes destaques do Júbilo Iwata essa temporada, já tem 4 gols aí na atual temporada, né, Thiagão? Foi aí dado um pênalti praticamente no último lance do jogo pro Júbilo, onde o nosso querido Dunkler resolveu ser o goleiro, né? O Yoshimaru tava dormindo no lance, o Dunkler, aquela malandragenzinha brasileira, né, Thiagão? Cabeceou, entre aspas, com a mão, né, Thiagão, ali do lado da cabeça. Exato. Mas o juizão tava esperto, viu a malandragem e expulsou o querido brasileiro. Na cobrança foi aquele sufoco, né? O Gerson ele errou, mas por sorte a bola voltou no pé dele e ele conseguiu fazer o gol de empate do Júbilo. Menos pior, né? O que era para ser uma derrota acabou virando empate, mas devido a esse vacilo da arbitragem no jogo, o Júbilo saiu sim no prejuízo, né? Poderia ter saído com a vitória, mas apenas empatou. E continua ali na zona da Berlinda, né? Tem 13 pontinhos, 14º. Poderia ter ido para 15 e dado uma respirada melhor, né? E o Kobe ganhou um pontinho, está em 13º com 14. Com o elenco que tem, com as promessas que foram feitas para essa temporada, o Kobe tá devendo em muito, hein? Exato, foi até que eu falei da última rodada, aquela vitória, aquele 4-1 em cima do Shinobel Mari, em nenhum segundo me fez acreditar que o Kobe tinha mudado sua postura, né? E esse jogo foi isso, porque abriu o placar de pênalti logo no começo do jogo, eu assisti esse jogo do Vissel Kobe do Júbilo Iwata, até falei lá no nosso grupo, lá, falei, caramba, já tomou o gol o time do Júbilo, não tem jeito mesmo essa equipe, né? E aí eu pensei, bem, se o Kobe já fez um gol logo no começo, o Júbilo vai vir que nem um boi doido, né? E aí o Vissel Kobe vai acabar matando o jogo no contra-ataque. Muito pelo contrário, o jogo foi muito aberto, né? Quando eu digo muito aberto, não quer dizer que o jogo foi bom, né? O jogo foi muito parelho entre as duas equipes. O time do Júbilo Iwata dominou as tentativas de chute a gol, né? E tanto que no final do jogo tava ali 50-50 a questão da posse de bola, só que o Júbilo com muitas tentativas, com mais tentativas de arremates pro gol. Só que assim, todos aqueles chutes J-League, né? Aqueles batidão e chuta a bola para no alto, a bola bate na torcida e a bola vai pro escanteio, então assim, sabe, nada de primor. Mas no final das contas, essas tentativas que o Júbilo foi fazendo o time do Vissel Kobe, em vez de avançar, acabar recuando, né? E aí aconteceu toda aquela maluquice lá com o Dunker lá, acabou tendo o pênalti, né? E o Rodrigues acabou fazendo o gol no rebote, já que no primeiro lance ele perdeu. Uma coisa que eu achei muito esquisita, até para fomentar aquilo que eu falei para você, que eu acho que o time do Júbilo Iwata tá muito perdidão, e o Nanami já não tá sabendo muito bem escolher as coisas, Elias, uma equipe que tem, por exemplo, o Kubo, né? Uma equipe que tem, sei lá, Takahashi, uma equipe que tem Ogawa, sabe, que era o jogador até então nas últimas temporadas do próprio Vissel Kobe e tudo mais, se não me engano é esse o Ogawa. Colocar o Rodrigues para bater e da maneira que ele bateu, mostrou assim que ele não é a melhor opção que talvez ali a gente pode falar que é o batedor oficial do time do Júbilo Iwata, né? E então por que não colocou um outro jogador para bater, sabe? Será que realmente essa era a primeira opção do Júbilo Iwata para fazer o gol, sabe? E se ele perde o gol, sabe? Um lance tão importante, o Júbilo vai lá e perde o gol. Então, sabe? Parece que o Nanami não tem nenhum batedor oficial para sua equipe, né? Porque se o Rodrigues for o batedor oficial,
o Juba ele está fudido, cara, a temporada inteira. Na verdade tem, né? Mas tá machucado e faz um tempo que não joga, que é o Nakamura, né? Mas esse que mas é o grande problema. Será? Ele é o batedor oficial, mas não tem reservas à altura. Parece que ele não tá treinando essa equipe para ter um homem-gol ali para suprir essa falta do Nakamura, que é o principal das bolas paradas, né? Pelo jeito, tá difícil de achar alguém. Porque o Gerson, ele perdeu, ele deu sorte que a bola voltou nele. Porque Sim. Se ele perdesse, tá tudo acabado ali, balbal, né? Exato, até entendo que você falou assim, não, beleza, o cara fez uma puta rodada do jogo passado, esse jogo, jogou muito e tudo mais, ali bola na trave e tudo mais, mas se ele não tivesse feito o gol de pênalti, de pouco iria servir de alguma coisa, né? Então, sabe, é meio complicado, porque você até falou um negócio que me deixou pensando aqui, né? Poxa, será que ainda estão colocando essa banca de esperar que o Nakamura vai, sabe, será que não é claro que o Nakamura não vai praticamente jogar mais nada, sabe? Será que ainda estão colocando ainda essa bronca toda pra ele, cara? É meio complexo isso, né? E tem um outro cara que é bom no bola parada, que pode bater pênalti, que também tá machucado, que é o Kawamata. O Kawamata e o Musaev também, né? Sim, na verdade o Musaev, cara, ele jogou, ele chegou até a jogar esse campeonato, essa J-League. É outro velho que se quebra, joga uma rodada e fica fora de 5, né? Não, o Musaev no jogo só jogou 5 partidas, né? Já temos 14 jogadas, né? Então, deixa eu até ver aqui, ó, cara, que falei do Musaev, sabe quantas partidas o Nakamura jogou essa temporada? 2, né? Exato, 2 partidas, então sabe... não dá, né? Assim, eu até espero que o Kawamata volte, né, pra tá jogando ali, pra tá auxiliando a equipe, né? Porque realmente é muito complicado depender de qualquer coisa. Só uma observação, o Ogawa do Vissel Kobe não é o Ogawa que não é o Ogawa que eu tava pensando, né? Ele é o Daiki Ogawa, né? Jogador que jogador da base, tá jogando há muitos anos no time do Jubiluata. O Ogawa que tá me referindo é o Keijiro Ogawa, que se não me engano ele ainda está no Vissel Kobe, ou ele está no Gamba Osaka, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas é isso, né? Vamos esperar para ver o que acontece. Acredito que a mudança de técnico no time do Vissel Kobe não vai fazer milagres. Eu acho que é mais uma questão de ser bons jogadores que não estão dando muita liga, né? E é isso, o campeonato do Vissel Kobe vai ser essa eterna Shane of you, sabe? Tipo, essa caminhada da vergonha, porque realmente a equipe que tem e pelo marketing que foi investido, claramente a gente pode ter aí mais um grande vexame de investimento do futebol japonês, né? E no caso do Jubiluata, acho que o seu Nanami já deve estar com os dias contados. Eu acho que se até o meio do ano não engatar alguma coisa, dificilmente ele vai chegar no final da temporada de 2019 como comandante de Jubiluata. Com certeza, falo isso. Que saudades que os torcedores de Jubiluata têm do Takahara, do Nakayama, daquela equipe de 2002, né, que foi campeã. Se não me engano, foi até campeã invicta de J-League, né? Alguma coisa assim. Só faltou fazer chover naquela época, né? Já teve jogadores icônicos, né? E hoje, né? E assim, não tem, na minha opinião, não tem um elenco genial, mas entra para aquele hall de equipes que não tem uma equipe ruim para cair, né? Tem equipes piores, né, do que ela, mas realmente eu acho que o que acontece na J-League acontece em qualquer time do mundo, né? Às vezes é algo que está dando errado há muito tempo e aquilo vai degringolando com o tempo e aí chega uma hora que a queda é inevitável, né? Aconteceu isso com o Tokyo Verde, aconteceu isso com o Kyoto Sanga, né? E outros grandes do Japão que acabaram de sair pequenando. A gente espera, claro, que o Jubiluata não seja mais essa equipe, né? Mas se a gente pensar na própria equipe de Nanami, né? De Nakayama, né? De Hattori, do Dunga, né? Hoje em dia não é nem sombra, né? Não é mesmo. Tiagão, sabe o que aconteceu, rapaz? O quê?
Sagan perdeu em casa de novo. Olha só. Dessa vez perdeu pro Cereço, naquele gol lá de J-League, né? Recebeu dentro da área e cachapou. Quando a gente bota esperança na equipe do Sagan, ela vai lá e faz merda de novo, né? É sempre em casa, rapaz. Que coisa. Pois é, cara. O time do Cereço que ele é um bom visitante, né? Uma equipe que sabe jogar fora de casa. Claro, é uma equipe um pouco mais perigosa dentro de casa, né? Tanto que foi dentro de casa que acabou fazendo o seu mando de campo e vencendo o FC Tokyo na rodada passada. E assim, o Sagan Tosu tinha tudo para vencer, né, cara? Venceu adversários muito mais complicados, né? Assim, venceu bem dentro de casa o time do Gamba, né? Aí depois foi lá, fora de casa venceu o Sanfrecce Hiroshima, conseguiu operar quase um milagre. E depois operou um milagre maior ainda, que é vencer o Kashima, né, em casa, obviamente. E agora, quando vai enfrentar o time do Cereço, a equipe vai lá e não consegue engatar o que seria a sua quarta vitória, né, consecutiva, que seria um negócio excepcional, e colocaria nesse momento a equipe do Sagan lá para 12º, 13º colocado, né? Mas assim, o time do Sagan sabia que o que estava acontecendo ali é uma organização muito boa, mas que a equipe não mudou, né, da água pro vinho, né? E a equipe do Cereço é malandra, cara, né? Talvez às vezes falta ali em alguns momentos um pouco mais de cabeça, às vezes falta ali alguns momentos ali que o Kiyotaki pegue um pouco mais de responsabilidade, sabe? Que alguns outros jogadores apareçam ali de forma que realmente falem, eu vou pegar a bola e vou resolver, mas é uma equipe que no coletivo é muito boa, né? O Bruno Mendes foi lá, fez o gol que deu a vitória, né? O De Sábato mostrando que veio para ficar, pelo menos quando a passagem dele no Japão, com certeza ele vai ser titular absoluto nesse tipo no Cereço, e a gente fica aí na expectativa, né, de Takagi jogar um pouco melhor, né? Fica aí até pra gente ver até quando, né, o Kiyotaki consegue manter o bom futebol, né, e entre outros jogadores que a gente sabe que a gente pode esperar um pouco mais, mas infelizmente o time do Cereço ele peca um pouco nessa chinelice, né? É um time um pouquinho chinelinho, né? Por isso que infelizmente acaba não chegando no máximo que ele quer, que é poder disputar cabeça a cabeça uma possibilidade de vencer a J-League, né? Então é um pouco complicado. Qual que é o nome do nosso querido jogador Chinelinho Master? O nosso querido Cactani, né? Muito fuge o nome dele na cabeça. Master. Ali é a fábrica da Havaiana. Exatamente. Nosso querido Chinelinho Master nem jogou essa partida, né? Não foi relacionado, talvez ali uma microlesão, talvez alguma coisinha que deu o jogador a não ser relacionado, mas assim, o Kakitani, na altura da sua carreira, se ele não pegar o protagonismo agora, não vai pegar nunca mais o time do Cereço. Tiagão, o Celtic, quer dizer, o Matsumoto Yamaga empatou em casa em 1-1 contra a equipe do Shimizu, Mr. Thiago Cruz. Eu falei Celtic de zoeira porque a equipe usou o uniforme estilo Celtic, né? E fez igual o Celtic mesmo, né? Cagou em casa, não conseguiu a vitória, mas pelo menos não perdeu. Nessa partida, os gols foram anotados de pênalti, né? O Leandro Pereira foi derrubado dentro da área e converteu o gol. Na etapa final ali, mais finalzinho, o Douglas chegou a empatar de pênalti para a equipe do Shimizu, mas foi pênalti meio miguezão, Thiagão, porque o Morita, né, o goleiro, deu a impressão que ele tocou na bola primeiro com a mão e depois acabou atingindo o atleta ali do Shimizu, né? Não sei se foi impressão minha, eu que tô louco, mas eu vi que o Morita pegou com a mão ali na bola e trombou com o atleta ali do Shimizu. Cara? É bem difícil de ver isso, né? Tem que analisar bem o lance. Só sei que o titular no gol da equipe do Shimizu mais uma vez agora foi o Nishibe, né? Nishibe que tá velho pra caralho, se eu não me engano ele tá com... Ninguém esperava, né, que ele poderia ser de novo titular assim absoluto, né? Com 39 anos, né? Inclusive o nosso querido remédio pra enjoo, não lembro se é remédio pra enjoo, pra espinho, ou Rokutan lá,
não jogou de novo essa partida e o Nishibe deu lugar a ele aí. Legal. Se você até comentou ali da equipe do Matsumoto uniforme e tudo mais, eu acho legal esse uniforme deles assim, né, essas listras, né, na horizontal, sabe? Eu acho um uniforme bonito, eu acho sempre legal, assim, uniformes listrados, eu acho que tem um charme interessante. Eu tava revendo aqui rapidamente aqui os lances, né? No caso, no pênalti, né, que gerou ali o gol do Matsumoto Yamaga, o camisa 7 do Shimizu realmente deu um carrinho, né, atrasado, né, e acabou pegando ali o cara. E ali no caso do pênalti, né, do goleiro, né, que foi dado ali em cima do jogador, eu acho que foi mais a falta, porque é o seguinte, durante todo o jogo a galera você via que a torcida dava uma pilhada, né, em cima do juiz, né? O Matsumoto jogando em casa e tudo mais, conseguiu fazer o primeiro gol, e aí o time do Shimizu estava meio que batendo desde o primeiro tempo, né? Tanto que saiu dois cartões amarelos ali pro Nakamura e pro Musaka ali. E aí quando teve o pênalti, né, o time do Shimizu começou a reclamar um pouco mais nas faltas, né? E ali eu acho que o Douglas, eu acho que foi pênalti, mas o lance é muito ruim do replay, porque é um lance que tá atrás do goleiro. A câmera não favorece, né? Exato. Mas assim, dá a entender que o Douglas dá aquela valorizada, sabe? Parece que assim, ele sabe que vai ter o contato do braço com a bola, já atira, né? Exato, porque é aquele lance clássico, ele tá correndo de frente, ele vai ver que o goleiro vai cair, o que ele vai fazer? Ele vai dar aquele tapinha pra bola, ele vai meio que puxar de lado com a bola. Só que ele dá aquele puxadinho que ele dá um tapinha na bola e deixa a perna dura, porque ele sabe que vai ter o contato. E aí eu acho que é nesse contato que ele dá uma semi-valorizada. Então assim, se fosse eu não daria o pênalti. Eu não daria o pênalti e até daria não um cartão por simulação, mas ali uma advertência verbal pro jogador. Mas aí o juiz acabou, né, talvez pressionando aquilo que a equipe do time já tava meio que reclamando, foi pênalti porque o cara que tá jogando em casa, no caminho ali, no lance que gerou o primeiro pênalti, o cara foi na bola, sabe? Poderia ter dado ali diversas explicações, né? Foi até o próprio Musaka que acabou fazendo o pênalti, né? Em cima do jogador do Matsumoto, e o jogo acabou em 1-1. Assim, foi um jogo no seu entorno bem ruim, tecnicamente, né? Como a gente já podia se esperar, né? Mas o que mais me deixa preocupado, né, é que o time do Matsumoto começa a dar sinais ali de talvez ali a equipe não conseguir manter o bom futebol várias rodadas consecutivas, né? Beleza, veio de uma vitória, muito bom, 3 pontos muito importantes, e ainda uma vitória em cima do Nagoya Grampus e tudo mais, mas agora esse empate, né, com sabor de derrota, foram obviamente 2 pontos perdidos, né? Porque o Matsumoto sabe que precisa ganhar o máximo de pontos possíveis, né? E o Shimizu, que estava na lanterna, meio que no desespero, com certeza o time do Matsumoto tinha plena consciência que poderia vencer. Pelo lado do Shimizu, pelo menos não está perdendo, né? Nas últimas 3 rodadas foram 2 empates e uma vitória. Eu acho que é esse o caminho mesmo. O Shimizu vai chegar, acho que todos os jogos como um azarão. Eu acho que, sinceramente, todos os times que estão ali na zona de rebaixamento, eles vão entrar em qualquer jogo como azarões, e aí vai depender da cabeça dos jogadores, do esquema tático que foi escolhido para que eles jogarem no erro do adversário, né? Na próxima rodada o Shimizu vai ter uma bucha para resolver, né? Vai estar recebendo em casa o time do Yokohama Marinos, eu até enrolei, do Yokohama Marinos, que já não perde há 3 rodadas, né? Está fazendo um bom campeonato, um bom terceiro lugar até o momento, né? Enquanto, né, o nosso Celtic japonês aí vai enfrentar o Sendai, ou seja, um adversário direto por rebaixamento, e aí talvez seja um jogo um pouco mais pegado, e aí o resultado pode ser também inesperado. Maravilha, Mr. Thiago em Cruz. Thiago, uma pergunta que eu faço para você. Você já ouviu falar em gol contra de cabeça de pau? Só na J-League, só. Só na J-League, rapaz. Só na J-League. Bom, no clássico aí, no grande clássico da rodada, Frontale e Urawa ficaram no 1-1. Leandro Damião abriu o placar livre dentro da área. E no lance mais inusitado da rodada, escanteio, último lance, 50 minutos de jogo.
até o nosso querido... Clássico, hein? Mais clássico impossível. Até o nosso querido Nishikawa fazer a partida da área, bate, rebate na área, a bola bate no pé do Nishikawa, ele dá um passe a lá, estilo doidão, né, Thiagão? Passe meio... O Nishikawa dando assistência, aí o nosso querido Mutofake pega na bola, toca pro Moriwaki, o Moriwaki chuta e a bola desvia simplesmente na piroca do... Foi no Taniguchi, né? Na piroca do Taniguchi, bate na cabeça... Foi na perna, cara. Bate na cabeça do pau do Taniguchi e engana o Junson Urion. 50 minutos. Frontale 1, piroca 1 na caixa final do jogo. E tá, olha só, pra fazer um trocadilho a mais, Frontale perdeu uma caralhada de gol nesse jogo também, hein? Perdeu, mas eu vou falar com você. Você me falar que foi a assistência do Nishikawa demonstra o seu amor incondicional, porque ele simplesmente, sabe quando você tá jogando na rua e a bola bate no seu pé e vai pro lugar certo? Então assim, se isso foi um passe do Nishikawa, então eu acho que ele tá se isso for um passe consciente, ele é o jogador mais burro da história, porque ele nunca deveria ter sido goleiro, então. Porque realmente a bola vem de escanteio, né? Eu tô até revendo o lance agora, aqui tem uma cabeçada, tem um chute completamente torto ali, né, do Moriwaki, ele caiu tentando chutar a bola, não é o nível do Urawa Reds 2019. Não, aí vem... olha a graciosidade do passe do Nishikawa. O bicho parece um curupira andando assim. Não, cara, parece que sabe quando você joga um futebol Gulliver, a bola veio, você apertou o botão, a perna subiu e a bola pegou do lado da chuteira, sabe, entendeu? Quando você vai andar no chão escorregadio, dá aquela travada com o pé assim, é bem isso. Isso não um passo aqui na China. Foi a genialidade, né? Nishikawa comandante para xerifão da JFA já, né? Mas nada supera o chute do Moriwaki, que encontrou a cabeça da piroca do Taniguchi. Que horrível, cara. Não, e o pior de tudo é que o toque ali do Nishikawa, né, o que se chama de passe, que chama de esbarrão na bola, acabou pegando no pé do Suzuki, né? E se não me engano foi no pé do Suzuki ou pé do GCL, acho que foi no pé do GCL ali, o brasileiro ali, zagueiro do time do Frontale, e aí acabou sobrando ali pra quem acabou fazendo o chute. Teve desvio que também foi na coxa, na canela, cara, na coxa, no joelho, você tá falando que foi nas genitais, no jogador ali, e acabou realmente desviando. Assim, vamos falar, né, que a mudança de técnico fez uma grande diferença. Eu acho que foi um Deus nos acuda, um jogo muito parelho. O time do Frontale foi um bom jogo. O time do Frontale respeitou muito o time do Urawa Reds, perdeu uma cacetada de gols, como você falou, e poderia, claro, sair com um resultado melhor, né? Mas, né, o gol demorou para sair, o Leandro Amion conseguiu fazer o gol ali com o toque do Noborizato, a equipe do Frontale acabou tendo dificuldades em matar o jogo, o time do Urawa acabou indo pressionando, o time do Urawa, pelo menos o meio campo, né, o meio campo que na teoria é muito bom, né, Shibato, Aoki, e o ataque, o Gadin, pelo menos ali, se não são jogadores de nomes de garbo e elegância, são jogadores que, na mais sua grande maioria, tem uma certa experiência. E aí, nessa pressão toda, acabou conseguindo esse escanteio que virou esse lance bizarro e acabou saindo esse empate. Bom pro time do Urawa, né, que volta a pelo menos empatar depois de vir aí de pelo menos uma sequência de no mínimo 4 derrotas, né, então é um certo alívio. E mal pro time do Frontale, né, que com esse empate, né, com sabor de derrota, a equipe vê o time do UFC Tokyo, né, indo embora, e a diferença agora, né, praticamente aí 28, 29, 30, 31, 2 de 6 pontos. Vai ser difícil tirar essa diferença tão rápido aí. Ah, vai ser complicado, hein? Concordo e acho, olha, eu não sei não, cara, eu tô achando que nem cacife tem. Eu tô acreditando mais ali num Marinos pressionando mais ali do que até o próprio Frontale, né? Eu não sei, né, Thiagão? Já vimos o Hiroshima no passado, que chegou a estar 15 pontos à frente aí, no segundo colocado, e perdeu o campeonato, né? J-League não dá pra subestimar a ruindade do jogador, das equipes, né? É assim, a gente pode no máximo achar o que pode acontecer ali pelo que a gente vê
rodada a rodada, né? Mas que realmente que dá pra carimbar esse Toco já campeão, não. Isso é muito cedo ainda. Estamos na 14ª rodada de muita coisa que vai acontecer. Mas assim, começa-se a criar o que pode ser algo confortável, né? Se, por exemplo, se vence a próxima rodada, né? E aí o time do Frontale não consegue vencer de novo. O Marinos acaba fazendo um jogo maluco, acaba perdendo pro Lanterna do campeonato, sabe? O Nagoya tá um pouco lá atrás, e mesmo se voltar a vencer, não vai dar muita dor de cabeça inicialmente. A mesma coisa pro time do Kashima, a mesma coisa pro time do Ita, que já perde um pouco de força, perdendo 2 rodadas consecutivas. Assim, tem tudo pro time do FC Tokyo vencer o time do vice-campeão na próxima rodada e pelo menos abrir aí em torno de 8 até 9 pontos dos seus concorrentes, né? Vamos ver. Tiagão, para fechar essa rodadinha aí, com gols no primeiro tempo, Gamba, Osaka e Kashima ficaram no 1-1. Mais uma vez o menino fazendo um trocadilho, né? Mexe no nome dele, mas o menino mexino, né? Shiryu Mexino fez um golaço ali de fora da área, meteu na gaveta do nosso querido Kwon, né? E o Shoma Doi no fim do primeiro tempo fez o gol. O Kashima teve chance de virar, meteu bola na trave no segundo tempo, mas não conseguiu alterar o placar. Até o nosso Meshino ali no segundo tempo teve uma chance clara de gol, mas acabou chutando para fora, né? E o jogo ficou por aí mesmo, 1-1, resultado que não é bom para nenhum dos dois aí. Pois é, Elias, é claro que, né, que os gambinos, né, vão falar por aí que é mais uma vez a equipe. Eu vou te dar uma dica. Por que você acha que o Gamba não venceu o time do Kashima nessa rodada? Por causa da maldição de Suíta? Exatamente. É o que a galera fala até então. Apesar que o time do Gamba... Os caras não assumem que o time é ruim, né? Exatamente, mas o time do Gamba vai dar para fomentar muito mais essa teoria da conspiração, essa teoria do poltergeist de Suíta, que o Elias tanto fomenta na internet fora. O Poltergamba, né? O time do Gamba não venceu o time do o time do Kashima Antlers desde a estreia do Suíta, ou seja, em Suíta o Gamba não sabe o que é vencer o time do Kashima jogando em casa. O que significa isso? Porra nenhuma. As últimas 2 temporadas, 3 temporadas, 16, 17, 18 e 19, 4 temporadas, né? Tava na 4ª temporada já do Suíta. O time do Gamba já tá meio capenga e já não é de hoje, né? Então, não vencer o Kashima em casa demonstra que o time do Kashima é um bom visitante, sabe jogar muito bem sim contra o Gamba Osaka. E a equipe do Gamba também muitas vezes falta com um pouco de primor na finalização, né? O gol do Meshino foi genial no primeiro tempo e tudo mais. Pareceu até que seria um jogo diferente para o time do Gamba, né? Uns gols aos 13 minutos. O time do Gamba jogando melhor, realmente pressionando, fazendo o time do Kashima parar nas faltas do primeiro tempo. Só que aí no finalzinho do primeiro tempo o Doi acaba achando um chute mágico. E um detalhe, Elias, que eu tenho até que me retratar aqui. Lá para a rodada 5, 6 e 7, uma dessas rodadas aí, eu falei muito mal a frase que eu falei foi o seguinte: Inukai e Anzai não servem para jogar juntos. Essa é a frase que eu falei. E de lá pra cá, principalmente o Anzai, ele melhorou muito, cara, na questão. Agora, ele começa a fazer uma coisa que ele não fazia nesse começo da temporada, que é o quê? Que é auxiliar realmente o ataque do time do Kashima. E foi com o lance dele, uma retomada de bola dele, um avanço dele e o toque dele que gerou o gol do Doi. Ou seja, aquele Anzai que acabou errando o posicionamento de bola e tomando bola nas costas e acabou sendo culpa dele, um dos gols que o Kashima que tomou lá no começo da temporada, agora vai aos poucos melhorando, se retratando, né? O Inukai também fez uma partida até muito concisa, melhor do que o Jung, ali o zagueiro sul-coreano. A equipe do Kashima teve sim chances reais de matar o jogo no segundo tempo, e por questão de detalhes, e também, claro, pela, digamos, a participação média para bom ali do Higatiguchi, a equipe do Gamba não saiu com uma derrota jogando em casa mais uma vez. Um resultado que realmente não foi bom para nenhum dos dois, mas dá pra gente optar para quem foi pior. Obviamente foi pior pro Gamba, que com mais esse empate, né, o Gamba que vem de dois empates consecutivos, amarga a 15ª posição,
acredito que dá adeus a qualquer mínima chance de iludir o torcedor com uma melhora no campeonato. E é isso, com esse empate o Gamba mostra que vai ser realmente esse o tom da temporada 2019, né? Uma temporada difícil, uma equipe que tem muito a crescer, que tem bons jogadores individuais, que tem algumas peças boas de reposição, mas infelizmente é uma equipe que quando começa a vencer não tem poder para matar o jogo, e quando começa perdendo corre pelo empate, até consegue o empate, mas infelizmente pelos erros defensivos a equipe não consegue vencer. Então fica nisso, se faz o gol muito cedo, toma um gol porque a defesa não é imbatível. Quando sai com atrás do placar, corre o jogo todo pressionando para conseguir um empate. Ou seja, se fosse uma equipe com uma defesa um pouquinho melhor, talvez o meio campo e o ataque poderia funcionar com um pouco mais de tranquilidade. Mas infelizmente não é assim que funciona. Bom, galerinha, falando aqui da tabela agora, o Tóquio ainda é o líder lá na frente, como o Thiagão citou, né? 33 pontinhos. Seguido do Frontale com 27, Marinos com 27. Essas equipes estariam na CL nesse momento, né? Na parte lá de baixo tem o grupo do petista, né, Thiagão? Tudo com 13 pontos. Exato. Né? Galera da esquerda. Galera da esquerda, galera da mortadela ali. Aliás, não tem mortadela no Japão, né? Então fica... tem que importar, vai ficar muito caro isso aí, deixa quieto. Melhor deixar quieto. Melhor os caras ir no... sei lá... eu não sei o que tem de comida, no tofu mesmo. 14º Jubilewater, 15º Gamba. Essas equipes estariam fora da zona do rebaixamento nesse momento. Vegalta Sendai 16º está no playoff. Em 17º e em 18º, Sagatosso e Shimizu. A artilharia no momento é do Fujimoto Fake, que é melhor que o original, tem 7. Thiagão chora. Marco Júnior, o Kuririn, tem aí 7 golzinhos. Anderson Lopes tem 7 também de Sapporo. E Diego Oliveira no Tóquio tem 7. Thiagão, bora pra J2, rapaz? Bora. Antes que venham falar alguma zoeira pra nós, nossa, sabe que é zoeira, né? Eu e o Thiagão, a gente não perde a oportunidade, a gente zoa a direita, a gente zoa a esquerda. É verdade, né? Sempre bom lembrar, o importante é zoar, e se você é partidário, vai se fuder e tá tudo aqui. Nossa, cara. Nossa, Zé, você quer colocar o pão no canto, o cara manda o ouvinte a merda, né? É tipo assim, o importante é o seguinte, o importante é o dólar diminuir, as coisas do Brasil funcionar, porque todo mundo fica feliz e a gente consegue comprar nossas camisas de futebol sem ter que ficar pagando R$250 por camisas chinesas da J-League. Então assim, todo mundo ganha se o Brasil funcionar, claro. Então não vamos brigar, gente. O exato é todo mundo ser amigo, todo mundo ser tolerante, todo mundo aí... ser da zoeira, que tá tudo legal. Se você brigou com teu parente, com tua família, com teu amigo por causa de política, você é um idiota, cara, porque todo mundo tem que se gostar, né? Tem que espalhar o amor aí. Então aguenta a zoeirinha do amigo, porque se você tá sendo zoado agora, você pode zoar lá pra frente também. Como acontece no futebol, né, Thiagão? Então, galerinha, esquece essa besteira aí, reata a amizade com a galera. Verdade, porque duas coisas, se você tá perdendo amigo por causa de política e perdendo amigo por causa de futebol, realmente talvez tenha algum problema sério, né? Porque são duas coisas que, política é uma coisa que não se faz sozinho, depende de muita coisa e claro, depende de conhecimento pra gente estar votando bem. Claro. E de futebol, cara, depende de investimentos. Se sua equipe não tem investimento, dificilmente ela vai ganhar alguma coisa a médio até longo prazo. Tem equipes aí que não ganham nada há muito tempo, mas os clubes funcionam, as equipes ainda existem. E outra, e o futebol é sempre muito cíclico, né, cara? A gente via, por exemplo, nos anos 2000, a soberania do Kashima Antlers. Hoje uma equipe do Kashima Antlers é uma equipe que está sofrendo para conseguir vaga na série nesse momento. Tudo bem, está passando de fase, a campeonato da J-League é muito longo, o time do Kashima é uma equipe muito grande. Mas eu vou dar um exemplo muito claro, né? Volta a pegar no pé do time do Marinos. O Marinos é uma equipe grande do Japão. Há quanto tempo o Marinos não disputa de forma decente a ACL? Né? Então, assim, o futebol vai dando voltas, né, cara? Claro. Pode voltar a série nesse ano. E aí a gente vai brincando. A gente tá muito não me toque, né? Muito não fale mal da pele, né? Exato, muito flor da pele, e isso é ruim. Ruim pra quem gosta de brincar, ruim pra você que não aceita brincadeira, e aí, né, e acaba perdendo amizades à toa, meu querido. Nossa, eu mesmo já perdi amizade, assim, que
pessoal leva muito a sério, sabe? Eu fico pensando, poxa, olha, eu fico pensando assim, a vida, desculpa, foi um momento depressivo agora. A vida é uma grande de uma bosta, um grande de uma merda. Se você não tem a zoeira, se você não tem a diversão, se você não leva um pouco na brincadeira as coisas, a coisa fica pior. Aí que você se estressa e se afuga de vez, né? Então tem que ter uma leveza, tem que dar uma brincada. Porque senão todo mundo vai morrer infartado, né, Thiago? Fala sério. Exato. Até assim, tipo, a vida já é até muito difícil, né? Se você não leva quando é brincadeira, você tem um problema a mais pra resolver, né? É por isso que eu sou muito contra quando eu vejo as pessoas brigando pro futebol japonês, sabe, gente? Será que a gente não aprendeu nada com o futebol brasileiro? A gente briga por Corinthians, Palmeiras, a gente briga, sabe, por rivalidades regionais, entendeu? Vai brigar por causa do, sei lá, Gamba e Cereço? Cara, qual o sentido? Não, tá te faltando um boleto pra pagar no final do mês, meu amigo. Você tá brigando pro futebol japonês, leve a sério, goste, é sua paixão, é a nossa também. Mas tenta levar da brincadeira, porque senão estamos todos fodidos, meu querido amigo. O Thiagão, né, ele odeia pagar boleto. Mas pagar boquete, ele não deve. Pelo menos não mexe no meu bolso, né? Então, Thiagão é assim, um copo d'água e um boquete, não se deve a ninguém. Elias, você não pode dar um pouco de brecha, que ele já vem com essas piadocas. Bora pra J2, seu sem vergonha. Quem dá a brecha não sou eu, né, Thiago? Não. Na brecha é pra conversa errada. Bora pra J2. A J2 aí que teve a sua 16ª rodada com os seguintes resultados. O Brex perdeu em casa pro Kofo por 2-0. O Reysol ganhou do Gifu por 1-0. Mito 0, Renofa 1. Fadiano 1, RM 0. A Vispa e o Mia no grande clássico ficaram em 1. Monterio 1, Kagoshima 0. O Verde foi atropelado em casa pelo Kyoto 4-1 pro Kyoto. Eita, nós. O Yokohama ganhou do Ryukyu por 2-1. Suegen e Tokushima ficaram no 0-0. O Jeff foi atropelado em casa pelo Nagasaki. Foi cachorro morto nesse jogo, hein? 4-1 pro Nagasaki. Matida e Totig ficaram no 2-2. Que aconteceu com o Jeff e o Verde nessa rodada, hein? Que é isso, meu filho? Pois é, cara, isso mostra realmente que a J-League, segunda divisão, é um campeonato muito doido. Eu fico, por um lado, muito feliz que o meu querido Kyoto Equipe, que eu acho tão bacaninha, que tá tanto tempo aí perdida na segunda divisão, nunca mais conseguiu voltar, fazendo uns bons jogos, lutando até esse momento pelo acesso, mas fico também triste muito pelo Verde, que bateu muito na trave na temporada passada para conseguir lutar diretamente pelo acesso, né? Assim como o Jeff também lá embaixo, também tomando de 4-1 do Vivar. Então, realmente a gente fica feliz por um lado e triste por outro, né? Pelo menos o Renova conseguiu vencer depois de tantas rodadas tomando piaba também, né? Consegue ali pelo menos um mini respiro, né? Mas ali o Kagoshima United e o GIF também estão lá embaixo. Na parte de cima, na parte intermediária, né? Aparentemente nenhuma possibilidade de a gente ver um Yokohama tentando lutar por alguma coisa, pelo menos nesse começo da temporada. Ainda está um pouco abaixo do que eu esperava. O Reysol ainda com uma equipe muito sólida na defesa, mas uma equipe que ainda às vezes falta fazer alguns gols, né? Como voltou a vencer depois de duas rodadas consecutivas com empates, né? Pelo menos não está perdendo não está perdendo fora de casa, que é bom a longo prazo no campeonato. E na parte de cima do campeonato, né, o Yamagata está lá, né, com uma certa micro vantagem, né, do Mito. A gente até discutiu naquele Renomaru que a gente perdeu, né, foi até uma pergunta que eu fiz para você, Elias, que dá até para a gente refazer, se na sua opinião o Mito tem bola realmente para aguentar esse campeonato todo, e se o Kofo, né, com essa ascensão meteórica, né, tanto que o Kofo na temporada passada passou longe de qualquer coisa de tentar lutar pela segunda divisão, você acha que esse ano pode ser aí uma virada muito grande para Mito e Kofo, ou se você acha que a tendência é que Reysol, que Vivaren, sabe, que essas equipes voltem a conseguir ali as melhores colocações e essas equipes que são ali mais exóticas acabem
perdendo potência no meio do campeonato. Não, o Kofu ainda consegue, porque já é uma equipe tradicional do J2, né? Volta e meia joga J1, tem bala na agulha. O Mito, por ter uma ascensão aí bem recente, é mais difícil, né? É um time que não tem um elenco tão recheado, é uma equipe que não tem estrelas no seu elenco, né? São jogadores mais inexperientes. Não sei, já aconteceu com o Vortex de acabar subindo, né? Conseguiu aí manter uma certa estabilidade. Talvez, mas as chances disso acontecerem com a equipe do Mito são bem menores, né? Interessante, legal. Uma coisa que também gostaria de falar, Elias, a gente até discutiu na semana passada, que né, mais uma vez, falando pela última vez no Rio Maru que não foi ao ar, que sobre a possível colocação da J2 na grade da DAZN Brasil. Tem até um anúncio ali na DAZN em breve, né, para J2 segunda divisão, ou seja, há possibilidades gigantes da segunda divisão ter jogos pelo menos esporádicos na grade da DAZN. E a gente estava discutindo no Rio passado o que a gente achava disso ou não, né? Só que, Elias, assim, até para encurtar, porque esse programa já foi muito grande, a DAZN, né, começando isso agora e tudo mais, a J1 tem ali alguns jogos. Essa rodada teve 3 ou 4 jogos que passou na DAZN, muito bom, ajuda muita gente para poder fazer a análise dos jogos até com um pouco mais com calma e poder ver os jogos em qualquer momento. A narração ainda, nem todos os jogos agrada, tem um outro narrador ali que eu gosto muito, não vou citar nomes porque até não é o momento ainda de falar isso, mas assim, tem alguns bons narradores e outros narradores que assim, não aparentemente não dão muita brecha para participação de ouvinte pelo Twitter como alguns outros fazem. Eu acho isso muito positivo para quem faz e quem abre esse canal de diálogo com o público, que eu acho que isso é muito legal na J-League, assim, sabe, discutir nos grupos, poder participar de um negócio, eu acho bacana. E a J2, se acontecer, eu acho que vai ser mais ou menos esse nível. Eu espero que até lá, até a J2 ter um anúncio oficial, já que tem o logozinho já e aparentemente vai ter a J2 mesmo, que seja daqui a algumas rodadas para até os narradores já estar meio que familiarizados com o campeonato. E Elias, eu andei conversando com uma galera aí no Twitter e eu consegui não vou falar, não é uma informação, mas um dos narradores que fazem ali a J-League na DAZN falou que ele já aparentemente está escalado para fazer um jogo ou outro da J2 até no mês de agosto. Ou seja, talvez até o mês 8 a gente tenha pelo menos um joguinho ou outro da segunda divisão já na DAZN. Espero que isso se concretize, que isso funcione e que dê certo, né? Se a gente puder ver jogos da J2, vai ser muito, muito bom, né? Muito legal, até porque tem uma galera que curte os times da segunda divisão e provavelmente eles vão passar os times principais, os times com mais nome, além do líder. Provavelmente jogos do Mia, Rei Sol e Verde, né? Exato. Com certeza os jogos do Mia, do Rei Sol, né? E dá até pra gente pensar em parecer um jogo ali do Kyoto, né? Talvez ali do Verde, né? Por ser uma equipe que já passou por J1 e ter uma história muito grande. Então, assim, a gente pode ter jogos interessantes. Quem sabe acontece um Yokohama, pra gente poder, quem sabe, ver um jogo do Kazu, sabe? Então, em boa qualidade. Então, assim, é algo que a gente espera que dê muito certo e que seja uma coisa de boa qualidade, né? Pra todo mundo também sair ganhando. Então, teoricamente, essas informações que a gente tem nesse momento. Claro que se a gente tiver alguma coisa a mais, a gente volta a falar nisso em um futuro próximo. Certo, Tiagão. Só passando aqui como que ficou a tabela nesse momento. O Montevideo é o líder atual com 32 pontos, segundos do Mito com 30. Times que sobem direto. Kofu 29, Kyoto 29, Omiya 28 e Nagasaki 27 estariam na zona do playoff. O Rei Sol, pelo critério aí de vitórias, né, tem uma vitória a menos, tem 27 pontos, está em sétimo, mas está fora nesse momento. Rebaixados até agora temos o Kagoshima com 14 e o Gifu na lanterninha com 12. O artilheiro ainda é o Lionje do Fadiano com 10, o Suzuki do Ryukyu tem 10 e o nosso querido tá fazendo gol a rodo de novo essa temporada, Thiagão.
Abdullahyab do Yokohama FC já tem 8 gols na temporada. Olha só, então há muita coisa acontecendo, muitos jogadores evoluindo, né? E os times mostrando que tem ali bons atacantes. Então acho que isso vai ser bem interessante no resto da competição. Maravilha, Thiagão. Vamos agora a J3. Onde tivemos a 10ª rodadinha com os seguintes resultados. O Gainari Tottori ganhou de 1-0 do Kamatamare. Zaspa 4, Tokyo B 1, Sagamihara 1, Grula 0. Glaubitz perdeu em casa para o Fukushima por 2-0. Azul Claro 1, Yokohaminha 3, Parceiro 1, Catalero 2. Gamba B 3, Udieda 1. E o Giravan, olha o Giravan, hein? Perdeu em casa pro Oroaçu Kumamoto com a vitória, né? 5 vitórias seguidas. O Oroaçu Kumamoto assumiu a liderança com 20 pontos, jogando o Giravans para a segunda colocação com 18. O lanterneiro da competição agora é o Tokyo B com 7 pontinhos só. 5 rodadas consecutivas vencendo. O Oroaçu Kumamoto vai recuperando, né, o campeonato e conseguindo a primeira colocação. O Giravans perde um pouco da sua invencibilidade. São 6, né? Perde a primeira colocação. Vitórias seguidas, não 5. Caraca, 6 vitórias consecutivas é muita coisa, né? São 10 rodadas, né? Então, muita coisa está acontecendo. Vamos ver se o Giravans, agora que perdeu a primeira colocação, vai voltar a vencer, né? Porque com essa derrota, né, pro novo líder, tinha tido um empate na rodada passada pro Kamatamare Sanuki. Então o Giravans precisa abrir os olhos para não deixar, né, que o Oroaçu Kumamoto se sinta muito superior às equipes, né? Mas a gente está todo mundo muito aberto ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Os 4 primeiros colocados são equipes que, no geral, são muito parecidas, né, em questão de esquema tático, em como se portam em campo. Então eu acho que esse ano da J3 ainda vai ser um ano muito longo, com muitas disputas, o que é mais interessante para nós, né? Que não aconteça o campeonato, que tem uma ou 2 equipes apenas lutando, né? Que pelo menos tem ali umas 3, 4, né? E acabar tendo um sub-23 no meio ali, uma equipe B, né? Como o Elias falou, como apelidou agora, participando. Mas o interessante mesmo é ver ali essas 4 equipes lutando pela parte da tabela, né? E aí que vença o melhor. Maravilha, Thiagão. Só lembrando que foi o Mac sair do Oroaçu Kumamoto que o time engrenou. Pois é, né? Então, o Mac foi pra onde agora? Ou é tá sem clube? Tá sem clube, mas logo vocês aparecem na oportunidade dele em algum time da J3 aí, né? Ou algum time da J2 que acabe ficando desesperado por um atacante. Eu acho que não é o fim ainda da carreira do grande Mac aí, mas realmente, se ele tivesse no Oroaçu Kumamoto, poderia, quem sabe, né, ser um dos grandes nomes da equipe para ganhar marketing, né, pro possível acesso, né, se assim acontecer, né? Mas coisas do futebol, meu querido amigo. Coisas do futebol, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, Thiagão, oi, o que você falar? Desculpa. Não, é só lembrar a galera que esse final de semana não tem rodada da J-League devido aos amistosos. Meu Deus do céu. Os grandiosos amistosos. Grandiosos, que vamos falar. Calma, gente. Na próxima semana vai ter J-League só sobre Copa América. Então acalme os ânimos, aguarde um pouquinho mais. E a J-League volta, Elias, no próximo dia 14, né, na sexta-feira, com rodada no dia 14 e também no dia 15. Jogos naquele horário supimpa das 7 horas da manhã, todos os jogos. E as equipes com muito desfalque, né? Porque o Japão já chega na quinta-feira, justamente no dia... Acho que é no dia 14 mesmo que o Japão chega aí no Brasil, já com a equipe da Copa América, né? Ou seja, teremos a J-League já com alguns times com menos jogadores, né? E aí a gente vai ver o que acontece, se para ou não a competição. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Galera, voltamos aí na semana que vem, né, Thiagão? Exatamente, muito obrigado, um forte abraço e até semana que vem. Fiquem de olho na programação e Hiromaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Até semana que vem, valeu! Abraço, tchau! Sayonara!